Irmãos, a paz do Senhor. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus, livro Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Mateus, capítulo de número 1. Bem, nós vamos ler uma parte da Bíblia agora que as pessoas não gostam muito de ler. A genealogia, parte da genealogia, né? As pessoas que costumam ler a Bíblia costumam pular essa parte, né? Mas Deus tem muito a falar conosco também por meio das genealogias, são importantes, né? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 1, versículo 1 em diante. Esse é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Raão, Raão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jeorão, Jeorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joaquim e seus irmãos, nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Aliúde, Aliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, Maria deu à luz a Jesus, que é chamado o Cristo. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio na Babilônia até Cristo. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Tudo isso aconteceu para cumprir o que foi dito, que tinha dito pelo profeta: vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Te damos graças, ó Senhor, por esse momento em que aprove o Senhor nos reunir mais uma vez para adorar e bendizer o teu nome neste lugar aonde o Senhor separou para nós encontrarmos e em comunhão cultuarmos ao Senhor. Estamos gratos porque o Senhor nos deu condições para isso. Meu Deus, e porque o Senhor já tem operado em nós por meio dos louvores aqui entoados nesta noite. Precisamos que o Teu Espírito continue a operar, agora por meio da Tua santa e poderosa palavra, que o Senhor possa manifestar, falando ao nosso coração, aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, nos ensinando, nos renovando. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Meus irmãos, nós encerramos uma série de mensagens numa das cartas apostólicas, a carta de Paulo à igreja que estava em Éfeso. Agora nós vamos iniciar uma série de mensagens no Evangelho segundo Mateus. E eu creio que, assim como Deus nos instruiu muito nas mensagens, na carta de Éfeso, Deus também vai continuar operando e nos ensinando e nos instruindo também por meio do Evangelho segundo Mateus. Todos nós sabemos que Mateus foi um dos escolhidos de Jesus para ser um dos seus apóstolos. Mateus, quando foi escolhido, não era alguém bem visto pelo seu povo, uma vez que ele era um cobrador de imposto. Mas a escolha de Jesus, e a escolha de Deus, daqueles que Ele separa, às vezes, e nem sempre, são escolhas de acordo com aquilo que nós, homens, escolheríamos. Em toda a história do povo de Deus, às vezes nós somos surpreendidos pelas escolhas de Deus. E continua sendo assim. Não são poucos os chamados para a presença de Deus, que a sociedade já desistiu dele. E que muitos já sequer colocaria qualquer tipo de expectativa. Mas Deus chama, Deus transforma e Deus usa. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, nós lemos aqui o início desse evangelho, onde Mateus, ele está escrevendo, e ele escreve, e ele tem como público-alvo os judeus que se converteram, os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E ele então tem uma missão aqui de apresentar Jesus como aquele que é o Messias,
prometido à nação de Israel, o Messias do povo judeu, e por isso ele faz a sua genealogia, e ele descreve a genealogia e a divide em 3 seções de 14 gerações, para apresentar e mostrar e demonstrar que Jesus, ele ocupa toda a exigência profética a respeito do Messias de Israel. Embora os judeus não reconhecessem, e a maioria ainda não o reconhece, salvo alguns judeus messiânicos, mas ele sim é o Messias prometido a Israel. E é interessante que a forma com que Mateus começa a falar da genealogia, ele inicia a genealogia de Jesus partindo para demonstrar que Jesus é descendente de Davi, porque o Messias esperado deveria ser descendente de Davi. E ele então quer provar essa descendência de Jesus. E ele fala que Jesus não é apenas descendente de Davi, mas ele é descendente também de Abraão. Assim ele inicia. Ele é o descendente de Davi e é o descendente também de Abraão. Porque Abraão foi o primeiro a receber a promessa messiânica. Os irmãos vão lembrar que a história de Abraão mostra Deus separando a Abraão, fazendo-lhe uma promessa, onde ele seria pai de uma grande nação nasceria dele, e não somente a nação biológica, mas também a nação espiritual, que envolveria não apenas descendentes biológicos de Abraão, mas aqueles que pela fé iriam ser inseridos na aliança, no concerto, e que não era povo de Deus, mas que seria inserido pela fé na promessa feita a Abraão. E é nesse contexto que nós nos encaixamos, porque apesar de não sermos judeus, nós alcançamos a promessa feita a Abraão pela fé. E fomos alcançados por Cristo Jesus e pela sua maravilhosa graça. Algo nos chama a atenção aqui também, nessa genealogia, é porque na genealogia judaica as mulheres não são citadas. Se os irmãos não prestarem atenção, toda a genealogia citada no Antigo Testamento não faz menção das mulheres. Sempre são citados os homens. Mas aqui nessa genealogia, Mateus, usado pelo Espírito de Deus, ele faz questão de destacar aqueles que Deus, pela sua graça, escolheu e inseriu ou incluiu na aliança, embora não fosse não fosse da nação de Israel. Algumas mulheres são inseridas aqui, outras fazendo parte, mas fato é que elas são citadas na genealogia. 4 mulheres
aqui são citadas nessa genealogia. 2 são gentias. Entre essas 2 nós temos Raabe, que os irmãos sabem muito bem a história. Raabe era aquela que era prostituta, que quando os 2 espias foram a espiar a terra, ela os protegeu, os abrigou, e ela entrou pela graça de Deus na aliança feita a Israel. Então nós vemos como que a graça de Deus ela é maravilhosa, já sendo revelada nessa genealogia. Uma mulher não era gentia, mas foi alcançada pela graça de Deus, incluída no plano do Senhor. E não somente isso, foi pela graça de Deus inserida na genealogia daquele que veio, o Filho de Deus, para redimir o seu povo, Jesus Cristo. É por isso que a gente entende logo como é maravilhosa a graça de Deus. A Raabe foi a mãe de Boaz. Boaz casou com Ruth. E Ruth não era gentia. Mas o que ela disse, o teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Pela fé, ela foi incluída também no concerto, na aliança. E de Boaz e Ruth nasce Obed. Esse Obed não é o Obed-Edom. Obed-Edom, que ficou a arca na casa dele, é outro Obed. Esse Obed aqui é o avô de Davi. De Obed vai nascer Jessé, de Jessé a Davi. Dentre essas mulheres aqui citadas, 3 delas, ou das 4 mulheres, 3 das 4 mulheres, possuía uma mancha moral. Raabe, naquela situação, Batseba e Tamar também. Tamar foi aquela que se disfarçou de prostituta para ter uma descendência com Judá. Mas apesar dessas manchas, elas foram incluídas. O que nós aprendemos com isso? Como a graça de Deus é maravilhosa. Porque a graça de Deus, ela não exclui, ela inclui. Mas é evidente que a graça inclui, e a pessoa que é incluída na aliança precisa, pela fé, experimentar uma mudança. Não é vir como está e permanecer do mesmo jeito, mas é vir como se encontra, experimentar a graça de Deus e ser transformado em instrumento nas mãos do Senhor, em vasos para a glória do Senhor. Mateus dividiu aqui a genealogia em 3 seções.
E essas 3 sessões que ele divide está relacionada a 3 períodos da história do povo judeu. O período da teocracia, depois nós temos o período da monarquia e depois o outro período pós-exílio. Então a nação de Israel passa por essas mudanças, por esse período, e ele faz essa divisão aqui exatamente dentro desse contexto. E tudo isso ele faz para mostrar que Jesus é aquele que é o prometido de Deus, é o Messias de Israel. E aí ele entra falando a respeito de como que Jesus, o Messias, ele nasce de forma sobrenatural, cumprindo também a profecia a respeito do Messias. E assim que nós vemos o relato, quando mostra que Maria, sua mãe, que estava prometida para se casar com José, antes do casamento, ela se engravidou pelo poder do Espírito Santo. Era comum as pessoas mantinham aliança, era um noivado, durava geralmente 1 ano. Depois o noivo vinha e levava a noiva para casa, consumava o casamento. E quando José vem, Maria está grávida. Quando ele descobre essa situação, ele pensa, ele não quer prejudicar Maria, ele pensa em deixá-la secretamente. E o anjo do Senhor se aparece para ele em sonho. Deus comunicou com ele através de sonho, onde o anjo do Senhor falou do projeto de Deus que estava acontecendo ali, envolvendo Maria, envolvendo também ele. E diz assim: não temas receber a Maria como a sua esposa, porque o que está sendo gerado nela é obra do Espírito Santo. E ela vai ter um filho, e você vai dar o nome de Jesus, em hebraico Yeshua, que significa Yahvé é salvação, ou Deus é salvação, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui mostra, meus irmãos, o principal motivo da vinda de Jesus como Messias é salvar do pecado. Nós vamos ver a partir dos cultos que vamos ter, que no ministério de Jesus ele opera diversos milagres, mas o seu principal objetivo como Messias é salvar o seu povo do pecado. É se apresentar como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Diz a palavra do Senhor que José não teve relação sexual com Maria até que o menino nascesse. E ele então se cumpriu aquilo que foi dito pelo anjo e colocou o nome de Jesus. Para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito no seu capítulo de número 7, ele será o Emanuel, o Deus conosco, o Deus se fazendo presente, e o Deus com os homens, não apenas agora espiritualmente, mas
literalmente com os homens. Por quê? Porque o Deus, o Verbo, de uma forma milagrosa, se encarna. E agora Jesus assume essa natureza divina e humana. O Verbo, ao se encarnar, assume uma natureza que na teologia é chamada natureza hipostática, que vem de hipostases, que tem o significado de substância ou pessoa, ou seja, a substância de Jesus é 100% divina e 100% humana. Ele herda essa humanidade de Maria, mas sem que isso afetasse a sua natureza divina. É um mistério difícil até de explicar. Ele não tem a sua natureza divina afetada, ele não deixa de ser Deus. E também a sua natureza humana também não é afetada. Mas agora ele está eternamente unido. Eternamente unido. O divino uniu-se ao humano para resgatar a humanidade caída. Ele só pôde salvar porque ele se tornou humano. Ele só pôde salvar porque ele não era apenas humano, mas também divino. Que coisa maravilhosa! É um milagre da encarnação de Jesus. Mas algo interessante, meus irmãos, aqui, é que Maria é escolhida por Deus, mas a escolha de Maria não é devida aos seus méritos. A escolha de Maria é obra da graça de Deus. Deus a escolheu pela sua graça maravilhosa, para que ela fosse a mãe do nosso Salvador. E não somente do nosso Salvador, mas dela também. Como ela mesma reconhece, e nós vamos ver mais para frente, em algum momento, no seu louvor a Deus. Quando diz aqui Mateus, descreve que José não conheceu a sua mulher, ou na versão que eu usei, ele não teve relação sexual, porque a expressão conhecer ali é relação sexual com Maria, até que o filho nascesse, até que o menino nascesse. Claro que esse até não necessariamente está dizendo o que aconteceu depois disso. Também não há intenção de Mateus aqui em defender a virgindade perpétua de Maria. O dogma da virgindade perpétua de Maria só veio a ser oficialmente reconhecido na teologia católica no período de 1500 e alguma coisa. Deixa eu ver aqui se eu escrevi aqui a data certa para falar com os irmãos. Mas é no Concílio de Trento.
E o Concílio de Trento, todos nós sabemos, que foi um concílio da Igreja como resposta à reforma protestante. Só nesse período que ela vai ser reconhecida como mantendo a virgindade perpétua. Na compreensão católica, Maria não foi virgem até a consumação, até o nascimento de Jesus, mas manteve-se virgem o tempo todo. No entanto, a palavra de Deus não nos demonstra isso. Até a fala do próprio anjo não exige isso de Maria e não exige também isso de José. Porque a fala do anjo assim para José: não tema receber Maria como sua esposa. E receber como esposa é casar, e o casamento, aqui a data 1545, 1563, a data aqui do Concílio de Trento, aqui ó, boa pesquisa rápida aqui da data, né? Amém? Mas o que acontece? Que nós precisamos entender aqui. Maria não estaria, se ela escolhesse permanecer dessa forma, com o consentimento de José, ela não estaria cometendo um pecado, mas é no mínimo estranho um casamento que não fosse consumado com a relação sexual. Porque a ideia de união, de casamento dos dois tornando-se uma só carne, envolve também o ato sexual. Então, não existe nenhuma passagem bíblica que ensine essa virgindade perpétua, e nem muito menos o fato do Espírito Santo operar em Maria para que ela se engravidasse não faz do Espírito Santo esposo de Maria. Não faz do Espírito Santo esposo de Maria. Nós não encontramos nenhum lugar no texto bíblico onde essa expressão seja ensinada nas Escrituras. Ao contrário, a esposa de Maria nas Escrituras é José. O esposo de Maria é José. Então nós precisamos entender essas questões, entender que a escolha de Maria é obra da graça de Deus, e o nome de Jesus foi escolhido por Deus, para demonstrar aquilo que é também o seu propósito salvador. Mas ele recebe também um título. E qual é o título que ele recebe? Cristo. Jesus Cristo. Cristo não é um sobrenome. Cristo é um título. Cristo no grego significa ungido. Em hebraico é Machia, ou Messias, que também significa ungido. Por quê? Porque ele é o Messias ungido de Deus para salvar, para libertar, para curar os oprimidos. Por isso também ele traz esse título.
A participação maravilhosa, ou podemos dizer privilegiada de Maria, ao receber no seu ventre o Verbo sendo gerado, algo que não foi concedido a ninguém, tamanha bem-aventurança. Contudo, isso não faz de Maria corredentora. Isso não faz de Maria corredentora. Maria, em lugar algum na Bíblia, é apresentada como segunda Eva. Quando Mateus diz assim, ele cita Isaías para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. O foco profético era para mostrar, o foco não estava necessariamente no aspecto da virgindade ou da pureza ou do caráter, mas o aspecto aqui é apontar que o Verbo nasceria sem uma participação do homem. Ele nasceria de uma mulher e essa mulher teria que ser virgem. Mas o foco aqui, no cumprimento profético, é para mostrar que o Verbo encarnado é Deus. É o Emanuel que se fez Deus conosco. O foco não está necessariamente em Maria, mas no fruto do seu ventre. O fruto do seu ventre. O segundo Adão. Em lugar nenhum nas Escrituras, Maria é apresentada como a segunda Eva. A ideia de apresentar Maria como segunda Eva atrela Maria a uma espécie de corredentora ou de participante como corredentora da humanidade. Em nenhum lugar da Bíblia isso é ensinado. Portanto, entender que o que Mateus está ensinando aqui é fundamental para nós não sairmos fora daquilo que é a doutrina bíblica ensinada pelos apóstolos de Jesus e que ficaram registradas nas Escrituras, para que nós, como cristãos, pudéssemos seguir com foco no Redentor que se chama Jesus Cristo. Ele é o Messias de Israel, o Messias que veio para o que era seus, e o seu povo rejeitou. Mas a todos quanto receberam, ainda que não fosse do seu povo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, que não nasceram da carne nem do sangue, mas que nasceram da operação do Espírito, que gera em cada um de nós a obra redentora em nossos corações, no nosso interior. E pela fé, Cristo se revelou como o Messias que também nos salva e nos salvou.
E nós louvamos ao nosso Deus por ter nos incluído, apesar de não sermos de origem do povo de Israel, nação gentílica, não importa de onde, somos uma nação de mistura. Tem muitos com origem judaica, mas tem muitos com origem de todos os outros povos no meio do povo brasileiro, isso que torna o povo brasileiro também um povo diferenciado, né? Essa mistura é algo maravilhoso que nos faz também entender que temos um pouco de cada um, assim como no corpo de Cristo, todos com as suas diferenças, com as suas qualificações, até mesmo com seus defeitos, são incluídos pela graça de Deus, como foi incluída aquelas mulheres na aliança e tiveram uma participação importante na geração de Jesus. Que coisa maravilhosa, né? E nós estamos aqui louvando esse Deus que nos incluiu pela sua maravilhosa graça nesse plano eterno de redenção. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Então vamos cantar o louvor.